pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Eu sou a Elida, sou professora de Biologia e artesã e sejam todos bem-vindos ao canal Manita. No vídeo de hoje nós vamos fazer esse cavalinho aqui. E se você ainda não faz parte da família Manita, clica nessa fotinho aqui do lado e se inscreva no nosso canal. Como eu sempre digo, nossa ideia aqui é sempre ajudar e inspirar mais pessoas. Esse projeto ficou com 28 centímetros. A quantidade de linha utilizada, eu sempre uso o fio amigurumi, é importante separar um novelo inteiro para fazer o corpo. Todos os detalhes, eu vou deixar a foto aqui do lado pra gente observar, os detalhes da patinha, os detalhes da orelha, dá pra gente fazer com sobras de linhas de outros projetos, mas o corpinho é importante a gente separar um novelo. Sobre o nível de dificuldade, é um trabalho bem tranquilo de fazer, talvez tenha um pouquinho mais requer um pouquinho mais, vamos dizer assim, requer um pouquinho mais de atenção nas costuras, né? Porque todas as peças elas são feitas separadamente, depois a gente precisa unir todas elas na forma de costura, mas é só com calma e tranquilidade que a gente consegue fazer. Então, sem mais delongas, preparem suas agulhas e vamos lá para o passo a passo. Para fazer o nosso cavalinho, nós vamos começar pela patinha dianteira, no caso pelo bracinho. Eu vou utilizar 2 tons de marrom. Eu vou utilizar esse marrom aqui, o fio é o fio amigurumi. Eu vou utilizar esse aqui, 7220. Vou utilizar um outro marrom mais clarinho para fazer a parte do corpo mesmo, que é o 7650. E eu vou utilizar o fio branco para fazer um detalhe entre esses 2 marrons. Então, a gente vai começar com o fio marrom mais escuro. E nós vamos fazer um anel mágico. Deixa eu me organizar aqui, deixa eu colocar esse fio para baixo. Nós vamos começar então com um anel mágico, então nós vamos dar a voltinha aqui no nosso fio e vamos colocar 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. Então, prendi aqui com um ponto baixíssimo e agora 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos puxar para fechar o nosso anel. Vou colocar um marcador aqui no último ponto. E agora vamos para a próxima carreira. Na próxima carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, são 2 pontos baixos em cada ponto de base. No final dessa carreira, nós teremos 12 pontos baixos. 5º aumento e aqui, por último, o 6º aumento. Eu vou puxar um pouquinho mais, porque o centro aqui ainda tá aberto, então eu vou puxar esse fio aqui para fechar direitinho o centro do nosso anel mágico. Marquei a próxima carreira, que é a 3ª carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Então, um ponto baixo e um aumento por toda a volta. No final dessa volta, nós teremos 18 pontos baixos. Então, é só seguir um ponto baixo e um aumento. Final dessa carreira, então, temos aqui 18 pontos baixos. Na próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo, um aumento. E aqui a gente vai ver que esses padrões aqui, dessas patinhas, tanto o bracinho que nós estamos fazendo agora, quanto a perninha que nós vamos fazer depois, ela é um pouquinho diferente da base do amigurumi que a gente está acostumado. Porque os aumentos, eles não são aumento sobre aumento, Para que fique redondinho, a gente acaba variando um pouco a localização dos aumentos. Então, aqui nós vamos começar com um ponto baixo e um aumento. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Então, 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Lembrando que nós começamos aqui com um ponto baixo e um aumento. Aí, a partir daqui, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Ó. 2 pontos baixos, um aumento, novamente
2 pontos baixos, um aumento. De novo, 2 pontos baixos, um aumento. Aqui, 2 pontos baixos e um aumento. Observe que o aumento foi no penúltimo ponto, porque nessa carreira, a sequência toda são 2 pontos baixos e um aumento. Então, aqui nessa última alcinha aqui, nós vamos fazer um ponto baixo, porque aí nós fizemos lá no início um ponto baixo e um aumento. Então, fica aqui 2 pontos baixos e um aumento. Por que que ela é diferente? Para que os aumentos não fiquem um sobre o outro, né? Para que essa parte aqui, essa base, fique bem redondinha. Por isso que os aumentos, eles são numa sequência diferente a cada carreira. Então, nessa carreira aqui, nós temos um total de 24 pontos baixos. Agora, a gente vai virar. Então, nós vamos fazer aqui 24 pontos baixos apenas, ó, deixa eu chegar bem pertinho para vocês verem, pegando nessa alcinha aqui de trás. Ó, então, nós vamos fazer 24 pontos baixos, pegando só na alcinha de trás, tá? Então, a gente vai deixar essa alcinha da frente livre e fazer os 24 pontos baixos, dar a volta aqui, só pegando a alcinha de trás. Final da carreira. Então, fizemos aqui 24 pontos baixos, pegando só na alcinha de trás. E aí, fica, ó, essas alcinhas aqui livres, né, pra fazer essa dobrinha aqui. Agora, nós vamos fazer mais 2 carreiras. Então, essa carreira que nós fizemos é a carreira 5. Então, nós vamos fazer mais 2, a carreira 6 e a carreira 7, com 24 pontos baixos, pegando normalmente nas 2 alcinhas. Então, são 2 carreiras de 24 pontos baixos. Fizemos aqui, então, as 2 carreiras. E agora, a gente vai fazer a troca do fio. Eu já cortei o fio, então esse aqui é o nosso último ponto. Eu fiz 2 pontos baixíssimos aqui na frente e agora a gente vai fazer a troca de linha. Eu vou colocar o fio branco para fazer um detalhe aqui na patinha. Então, nós vamos pegar aqui nessa alcinha de trás, ó, no primeiro ponto baixíssimo que fizemos, vamos prender o fio branco. Agora, eu pego as 2 alcinhas e faço o primeiro ponto baixo. Vou fazer o segundo ponto baixo nesse segundo ponto baixíssimo que nós fizemos em marrom. E agora, eu sigo, ó, no próximo ponto. Então, não é na base desse segundo ponto que nós fizemos, porque esse aqui a gente já fez o ponto baixo aqui em cima. Então, nós vamos para o próximo ponto baixo aqui de base. E nós vamos fazer ponto sobre ponto, né? Nesse caso aqui, são 24 pontos baixos por toda a volta. Então, é só fazer ponto sobre ponto, um total de 24 pontos baixos. Final da carreira, último ponto baixo aqui, vou colocar o nosso marcador. Na próxima carreira, nós vamos fazer 11 pontos baixos, uma diminuição e mais 11 pontos baixos. Então, nós vamos começar aqui no primeiro ponto baixo da carreira e vamos fazer 11 pontos baixos. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, opa, escapou, 9, 10, 11. Agora, eu vou fazer uma diminuição, vou pegar aqui só nas alcinhas da frente, vou fazer uma diminuição e agora eu vou terminar com mais 11 pontos baixíssimos. Pontos baixos, perdão. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, fechamos essa nona carreira, essa aqui é a nossa nona carreira, com 23 pontos baixos. Agora, eu vou efetuar a troca de novo. Eu fiz 2 carreiras aqui com o branco, agora eu vou trocar novamente para o marrom mais clarinho. Então, eu vou fazer aqui 2 pontos baixíssimos e vou cortar o fio.
Lembrando que essa parte branca aqui, ela é opcional, tá? Então, se você quiser trocar para o marrom direto e já seguir com o marrom direto, você pode fazer, né? Mas eu optei por fazer esse detalhe aqui na patinha, porque eu acho que vai ficar mais legal, mais interessante. Então, agora nós vamos trocar para esse marrom mais claro aqui. E nós vamos fazer o mesmo procedimento de troca, né? Eu já fiz ali os 2 pontos baixos, então nós vamos inserir a nossa agulha na alcinha de trás do primeiro ponto baixíssimo que nós fizemos. Vamos prender o fio. Aí agora eu vou fazer o primeiro ponto baixo. Para fazer o primeiro ponto baixo, eu pego as 2 alcinhas do mesmo ponto onde eu prendi o fio marrom. E agora eu faço o ponto baixo. Primeiro ponto baixo feito. O segundo ponto baixo, eu faço ele sobre o ponto baixíssimo, que a gente já tinha feito, o segundo ponto baixíssimo. E agora eu vou fazer o próximo ponto baixo, não nesse espaço, mas no próximo espaço, né, do nosso ponto baixo. E agora, nós vamos fazer nessa carreira ponto sobre ponto. Então, são 23 pontos baixos. Então, sem segredo nenhum, é só seguir com os 23 pontos baixos. Final da carreira. Esse aqui é o último ponto. E agora, na próxima carreira, que é a nossa carreira de número 11, nós vamos fazer 21 pontos baixos e uma diminuição. Então, a diminuição vai ficar aqui, ó, no final da carreira. Então, são 21 pontos baixos. Então, eu fiz aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, aqui, 21 pontos baixos. E agora nós vamos fazer a nossa diminuição, ó, então, diminuição aqui no final da carreira. Feita a diminuição, vou marcar aqui com o nosso marcador e nós vamos fazer na próxima carreira 22 pontos baixos. Então, é uma carreira de ponto sobre ponto. Então, é só fazer ponto sobre ponto por toda a volta, um total de 22 pontos baixos. Carreira finalizada, então fizemos aqui 22 pontos baixos. Agora, na próxima carreira, nós vamos fazer 10 pontos baixos, uma diminuição e mais 10 pontos baixos. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, uma diminuição e mais 10 pontos baixos até finalizar a carreira. Finalizando aqui a nossa carreira. E aí, na próxima carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. São 21 pontos baixos. Então, sem segredo, é só fazer ponto sobre ponto, 21 pontos baixos nessa volta. Carreira finalizada, então fizemos aqui 21 pontos baixos por toda a volta. Na próxima carreira, são 19 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu fiz aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pontos baixos. E aqui, mais uma vez, a diminuição é no final da carreira. Então, uma diminuição. Essa foi a carreira de número 15. Agora, a próxima carreira, que é a carreira de número 16, é uma carreira de ponto sobre ponto. Então, são 20 pontos baixos. Carreira finalizada, então fizemos aqui 20 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma carreira de diminuições. São 9 pontos baixos, uma diminuição e mais 9 pontos baixos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Agora uma diminuição e pontos baixos até o final da carreira, né? Nesse caso aqui são 9 pontos baixos. Final da carreira, último ponto. E agora na próxima carreira, que é a carreira de número 18, são 19 pontos baixos. Então, sem aumento e sem diminuição, ponto sobre ponto, 19 pontos baixos. Carreira finalizada, então fizemos aqui 19 pontos baixos. E na próxima carreira, é uma carreira de diminuição, só que no final da carreira. Então, nós vamos fazer 17 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pontos baixos e uma diminuição aqui no final da carreira. Na próxima carreira, que é a carreira de número 20, nós vamos fazer ponto sobre ponto. São 18 pontos baixos. Carreira finalizada, então fizemos aqui 18 pontos baixos. Agora mais uma carreira de diminuições. Então, nós vamos fazer 8 pontos baixos, uma diminuição e mais 8 pontos baixos. Então, aqui eu fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deu um nozinho aqui na linha. 8 pontos baixos. Agora, uma diminuição. E mais 8 pontos baixos até o final da carreira. E na próxima carreira, é uma carreira de ponto sobre ponto, com 17 pontos baixos. Então, finalizei esta carreira. E agora eu vou para a próxima carreira, que é a carreira de número 21, de número 22. 21 é essa que nós fizemos. Carreira de número 22, ponto sobre ponto, com um total de 17 pontos baixos. Carreira finalizada. Então, fizemos aqui 17 pontos baixos. Agora, mais uma carreira de diminuição, só que a diminuição no final da carreira. Então, são 15 pontos baixos e uma diminuição. Fiz 2 pontos baixos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos baixos. E agora a diminuição aqui no final da carreira. Então, diminuição aqui. Próxima carreira é a carreira de número 24. São pontos sobre pontos. São 16 pontos baixos. Na verdade, são 2 carreiras agora. Então, ao invés de a gente fazer só a carreira 24, a gente vai fazer a 24 e a 25 com 16 pontos baixos cada uma. Então, são 2 carreiras de ponto sobre ponto. Segunda carreira finalizada. Então, fizemos aqui 2 carreiras com 16 pontos baixos. Agora, vamos fazer a última carreira dessa peça, né, desse bracinho, que são 2 pontos baixos e uma diminuição. E no final dessa carreira, nós ficamos com 12 pontos baixos. Então, são 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. 2 pontos baixos e uma diminuição. Carreira finalizada, vamos fazer aqui mais um ponto baixíssimo para poder fechar. E agora a gente vai deixar um pouco de fio, né, um fio um pouco mais longo, para poder costurar no corpo.
O outro bracinho, você pode fazer da mesma maneira, tá? Então, são 2 bracinhos iguais, a receitinha é a mesma. E aquilo que eu falei, né? Essa parte branca aqui é opcional, então eu coloquei, o meu vai ficar assim, né? Uma patinha sem o detalhe branco e a outra patinha com o detalhe branco, tá? Então, é só fazer a outra ou igual, né? Ou sem o detalhe branco, ou da forma que você quiser também.